Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós neste dia 23 de maio de 2022. Reinaldo Rueda para técnico do Vasco da Gama. Renato Portaluppi Cuca de espera, apenas aguardando o contato da 777 Partners. E Rodrigo Caetano, então, esse grande profissional que preenche os requisitos que esse grupo de investidores norte-americanos que querem comprar no Vasco da Gama e trazê-lo para ser o novo diretor de futebol do Vasco da Gama. Meu Deus, só notícia boa no Vasco da Gama. Mas será que é notícia? Será que não é notícia? Será que está havendo um método para fazer a propaganda da SAF e assim os vascaínos comprarem essa ideia? Ah, meus amigos youtubers, já foi controlado pelo Jorge Salgado? Quer saber a nossa opinião aqui? Venha comigo até o final deste vídeo, logo após a vinheta! Então, do ponto de vista político no Conselho, a gente vai ter bastante tranquilidade para aprovar nossas pautas. O que a gente não controla hoje é a parte externa, né? São os influenciadores. O Vasco a gente está fazendo um levantamento aí, eu não sei, conversando com a Rayana, eu não sei se a gente tem 100 influenciadores, 150, 200, 70, a gente está mapeando isso também, eventualmente vamos criar regras e parâmetros de atuação dessas pessoas também, porque a marca do Vasco é muito utilizada e não traz nenhuma contribuição para o clube do ponto de vista de monetização. Então, esse é um caso aí que a gente está estudando também, como é que a gente... E melhorar também, criar determinadas regras de atuação, né? Enfim, mas essa influência externa a gente não controla, a gente não... Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca e eu quis aqui lembrar o trecho da entrevista do Jorge Salgado logo após ele ser efetivado como presidente do Vasco da Gama, informando que dentro do Vasco da Gama está tudo controlado, no Conselho Deliberativo ele já possui 130 votos e ainda mais a chapa Sempre Vasco, se fala oposição, votaria junto com eles, e o que restou comprovado neste ano e meio que a gente viu sempre a Sempre Vasco votando a favor de tudo que o Jorge Salgado lhe impõe ali no Conselho Deliberativo. Mas os youtubers não o controlam. Será que o Jorge Salgado ainda não controla o YouTube? Vou te falar que controla sim, eu vou te dizer como. Mas antes, meus amigos, esse youtuber não é controlado por ninguém, então deem o seu like neste vídeo que muito nos ajuda a subir nesse YouTube de meu Deus. Bem como, meus amigos, se inscreva neste canal que muito nos ajuda a continuar esse trabalho. E aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Marca Vasco. Mas você já sabe, 7 horas da manhã para acompanhar seu café da manhã, sua ida ao trabalho com as informações sobre o Vasco da Gama, as nossas opiniões, nossas críticas. E hoje já te faço um convite às 3h30 da tarde, a nossa live vespertina Gazeta das Caravelas, sempre com o youtuber convidado, informando, comentando sobre as últimas notícias do Vasco da Gama. Mas vamos aqui agora falar sobre esse tal controle do YouTube. O Jorge Salgado, nesta entrevista fatídica, informa que realmente dentro do Vasco da Gama já está tudo controlado, mas externamente ele não controla ninguém e os youtubers podem estar trazendo prejuízo para a imagem do Vasco da Gama e ele ali não controla. E eu posso falar que ele começou a controlar o YouTube. Como? Sendo contra os youtubers, que é contra a diretoria? Óbvio que não. Ele não vai agir contra um youtuber que fala contra a diretoria, até porque essa rede social do YouTube ele é livre, ele é uma livre manifestação da opinião de quem ali está trazendo os vídeos. E você usar uma camisa do Vasco que você compra na própria loja do Vasco é prejudicar a imagem do Vasco? Acredito que não. Então, ali, deixa essas pessoas falarem o que sabe, o que o Jorge Salgado e a diretoria do Vasco da Gama, o Clube de Regatas do Vasco da Gama está controlando o YouTube, está controlando o seu tempo no YouTube, está controlando o tempo que as pessoas estão utilizando no YouTube para buscar essas informações. Ou seja, eles estão alimentando certos canais, eles escolheram 1, 2, 3 canais competentíssimos, profissionais de suma competência, bons profissionais, mas ali o vascaíno vai atrás desses canais, vai atrás dessas informações e não vai ter tempo ou mesmo disposição ou querer buscar outras informações. E esses canais normalmente
condizem com a narrativa da diretoria. Como que a diretoria alimenta para o melhor trabalho desses canais? Olha só, eu aqui vou utilizar vocês como assessoria de imprensa. Eu não vou utilizar mais a Vasco TV dando coletivas que ninguém assiste. Eu vou ao teu canal e dou uma exclusiva para você tentando justificar, por exemplo, o Carlos Roberto Osório tentando justificar por que ainda não foi apresentada a proposta, haja visto que o prazo fatal da due diligence acabou neste sábado, dia 21 de março, e não foi fechada a proposta vinculante. Ele foi aos canais tentar explicar. Eu vou aos seus canais. Da mesma forma, você sempre será convidado a participar dos eventos aqui do Vasco da Gama e ter as exclusivas, as fotos, imagens e tudo mais. E o Vascaíno vai atrás do teu canal e busca dessas informações, porque é isso que o torcedor, na verdade, quer. Eu também disponibilizo meus jogadores para ir no seu canal. Olha que maravilha, você tem uma entrevista exclusiva com o jogador que o Vascaíno quer. E assim você cria uma certa engajamento através desses canais. Você acaba escutando a opinião desses canais, que são novamente sempre as mesmas. Há os canais periféricos, que você acaba indo sempre nas lives desses canais também, mas sempre com as mesmas opiniões. E você acaba não tendo um debate, porque todos ali estão com as mesmas narrativas. Ou seja, o Vasco da Gama agora controlou com o seu tempo e indo nesses canais e não gastando tempo de indo buscar outras informações, outras discussões. E quando você vai através de outras discussões, começa com aquelas narrativas, querendo desmerecer a outra pessoa que fala que possivelmente pode ser contra, e utilizando aqueles jargões. Você é um leleven, você é torcedor de candidato, você não escuta esse cara porque ele não tem opinião própria, ele não te está trazendo informação, a não ser defendendo o ex-candidato derrotado. E olha, hoje quem mais fala no ex-candidato derrotado é realmente a situação, mas isso sempre querendo desmerecer quem é contra as opiniões deles, porque assim você sequer escuta essa pessoa, porque ali talvez não venha nada de importante. E assim foi controlado o YouTube. Vocês podem reparar como o Vasco da Gama utilizou agora certos canais como sua própria assessoria de imprensa. E aqui, novamente, não estou falando que é conluio, não estou falando que é má fé e, principalmente, não estou querendo desmerecer trabalho de ninguém. Pelo contrário, até enalteço, porque são grandes profissionais. Mas o fato é que é isso que o Vasco da Gama está se utilizando. E depois, você está observando em algumas reportagens a favor da SAF, ou seja, criando uma nova expectativa no Vasco da Gama, tal qual esta reportagem sobre o vazamento do interesse da 77 Partners atrás de Rodrigo Caetano. Se você for atrás da própria reportagem, veja só, eu vou trazer aqui para vocês. Abre aspas para o título da reportagem dos repórteres Marcelo Baltar e Rafael Zarco, e aqui jamais estou querendo menosprezar qualquer tipo de trabalho desses grandes profissionais. Mas abre aspas para o título. Nome de Rodrigo Caetano ganha força na 777, em caso de compra da SAF do Vasco. Então você já cria uma expectativa de que o grande Rodrigo Caetano, um dos maiores profissionais no futebol, virá para o Vasco apenas se o Vasco for vendido para a 77 Partners. Mas você lendo a reportagem, tem uma frase que para mim ficou muito marcante aqui nessa reportagem, tirando toda uma especulação. Ele simplesmente escreve assim, abre aspas, a ideia é embrionária e ainda não houve conversas, fecha aspas. Meus amigos, aí acabou qualquer discussão sobre a possibilidade de vir Rodrigo Caetano. Não há notícia nesse ponto. Não há notícia, não houve contato com o Rodrigo Caetano, não houve contato com o empresário, pelo menos na reportagem não diz nada. Não há sequer um diretor da 77 Partners mencionando o nome do Rodrigo Caetano. Não há nada. Mas aí se criou-se o tal do engajamento. Sempre que se envolve o nome do Rodrigo Caetano com o Vasco da Gama, vem no Twitter todo mundo se manifestando pró e contra, sempre aquelas enquetes. Há sempre um engajamento muito grande, porque é um grande profissional e principalmente é muito ligado com a história do Vasco da Gama. Com isso você cria também uma simpatia com a 77 Partners, porque está mostrando, olha só, o tipo de profissionalização que ela pretende para o Vasco da Gama, e é algo que a torcida do Vasco da Gama sempre quis, sempre quer ver dentro do Vasco da Gama esses grandes profissionais. E logo com isso cria-se exatamente essa esperança. Pô, se o Vasco for vendido, vão vir esses grandes profissionais, onde sequer há qualquer menção de contato entre a empresa e o Rodrigo Caetano. Mas se cria essa esperança. Tal como essa outra reportagem aqui que fala do Reinaldo Rueda, que é do site vascaínos.net. Eu aqui novamente não estou criticando, mas só estou comentando o trabalho destes profissionais
que ele fala aqui, olha só, abre aspas, em relação aos técnicos, a 777 trabalha com algumas possibilidades. Como o nosso site já publicou, a empresa colocou os brasileiros Cuca e Renato Portaluppi na mira para assumirem o time nos próximos meses. Fecha aspas. Olha, são os dois grandes técnicos do Brasil hoje e estão desempregados. Você quer melhor nome para ser mencionado por uma possível vinda da 77 Partners e você criar uma simpatia? Pô, eu quero esses caras, principalmente o Cuca, eu quero vê-lo no Vasco. Mas há alguma informação de concreta na reportagem? Não, não há. E ele continua lá, o Reinaldo Rueda agrada bastante aos diretores da companhia norte-americana e preenche os requisitos buscados pela empresa. E ele viria sem custos, porque também está desempregado, e termina aqui, bastaria, abre aspas, né, bastaria a empresa e o treinador chegarem a um denominador comum em relação aos valores de contrato. Ora, mas isso para qualquer contratação de qualquer profissional, basta chegarem ao final os valores. Mas quer saber? Não há interesse. Não menciona qualquer contato de um diretor junto com o Reinaldo Rueda, junto com o Cuca ou junto com o Renato Portaluppi. Assim, método para trazer essas informações aos quais o vascaíno não vê há muito tempo, para tentar levar realmente o Vasco da Gama no outro nível de profissionalismo dentro do futebol. E assim você cria uma simpatia com a 77 Partners, você cria uma esperança. Como é que você vai botar contra? Não vai botar contra essa possibilidade. Mas, meus amigos, a ida para uma SAF, ela é sem volta. Ou a volta é muito tortuosa, é muito custosa para a associação. Então, meus amigos vascaínos, leiam essas reportagens, mas apurem melhor. Vejam o que realmente há de concreto e o que não há de concreto. Quando esta proposta vinculante aparecer, debatem, discutem, vejam cada vírgula dessa proposta, porque, novamente, é uma ida aonde a volta é muito difícil. Então, meus amigos, quando forem votar na SAF, quando forem ler a SAF, leiam com olhos bem abertos. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Convite novamente à nossa live vespertina às 3h30 da tarde, onde a gente vai desenvolver esse assunto e sempre com as últimas informações do Vasco da Gama. Um abraço, tchau.